Glória a Deus. Que pena, só tem um pouquinho de gente para terminar Romanos. Mas hoje a gente termina, se Deus quiser. Amém? Romanos 15 hoje, né? 15 e 16. Hoje dá para concluir. Glória a Deus. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e de consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios, cantarei ao teu nome. E outra vez, alegrai-vos, gentios, com o seu povo, e ainda, louvai o Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos conceda de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, Jesus. Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque Paulo agora está dando o encerramento do livro, e nessa sequência do encerramento do livro, ou seja, da carta, ele vai lançando lampejos de doutrinas, né? De doutrinas bíblicas, ou de doutrinas do Novo Testamento. O que Paulo está dizendo aqui, fechando esse texto? Eu acredito que o capítulo 15 não deveria começar a partir do versículo 14 aqui, do próprio capítulo 15, e não aqui, no versículo 23 do capítulo 14. Eu entendo que o capítulo 14 iria até o versículo 13 do capítulo 15, porque aqui ele vai mudar de assunto. Quando foi feitas as divisões da Bíblia em capítulos e versículos, não foi levado muito a sério essa questão de texto e contexto. Eu acho que não havia ainda uma hermenêutica desenvolvida a ponto de conhecerem, ou seja, de separarem o texto do seu contexto. Então, é bom a gente observar que o capítulo 15 continua o assunto do capítulo 14. Capítulo 14 está falando que nós devemos receber aqueles que são fracos na fé, não para discutir opiniões, porque uns fazem diferença entre dias e dias, outro julga todos os dias iguais, não faz questão de alimentos, outro que é mais fraco come apenas legumes, e que nós devemos recebê-los sem discutir opiniões acerca de costumes ou acerca de qualquer coisa do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é a sombra das coisas que haveria de acontecer no Novo Testamento. E é isso que ele está dizendo no versículo 4 do capítulo 5. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando nós olhamos para o capítulo 15, irmãos, nós vamos apenas confirmar o 14 até o versículo
até o versículo 13. No capítulo 14 ele coloca essas questões, para nós não entrarmos em discussões sobre as coisas extra-bíblicas, para não entrarmos em discussões sobre assuntos que são extra-bíblicos. Extra-bíblicos. Para nós combatermos aquilo que é antibíblico. Ou seja, aquilo que vai contrário aos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, se alguém discute a questão da sensualidade, está discutindo um assunto importante, porque a palavra de Deus condena a sensualidade. Se alguém discute acerca do ministério do Espírito Santo, é bíblico, deve ser discutido. Por quê? Porque nós estamos vivendo na dispensação, ou seja, no tempo do ministério do Espírito Santo. No Velho Testamento, lá no Velho Testamento, nós vemos a manifestação de um Deus criador e preservador de todas as coisas criadas. No Novo Testamento, nós vemos a redenção vinda por Cristo Jesus. E depois do Pentecostes, o ministério do Espírito Santo, preparando a igreja, a noiva, para o encontro com Jesus nos ares. Então essas coisas são importantes. Se alguém não crê desta maneira, então nós temos aí um problema. Agora, sobre comidas e bebidas, não devemos ficar discutindo, porque cada país tem um costume, cada povo tem um jeito, né? Cada raça de gente tem uma maneira de se alimentar. Não devemos ficar discutindo essas coisas, que são supérfluas, que são superficiais. Se alguém come um pedaço de carne ou come um tomate, não faz diferença. Não tem problema. Então não devemos discutir essas coisas. E Paulo está dizendo, olha, tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino. Todas as coisas que estão escritas para o nosso ensino, para que pela paciência das Escrituras, então nós possamos ter esperança. Né? Então ele vai dizendo que o objetivo final é que nós tenhamos unidade. Irmãos, presta atenção nisso. Muito importante isso. Unidade na diversidade. Unidade na diversidade. O grande segredo de ser cristão é saber suportar aquele que pensa diferente da gente. Porque é muito fácil eu conviver com alguém que pensa exatamente igual eu. Mas e aquele que pensa diferente? Exatamente. Não contenda sobre coisas. É exatamente isso que ele está colocando. Que a igreja de Jesus deve estabelecer o princípio da unidade na diversidade. Pessoas que pensam diferentes devem conviver juntos. Por quê? Porque no principal, no essencial, nós pensamos iguais. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina a ser tolerantes uns com os outros, suportando uns aos outros no temor do Senhor. Né? Esse é o princípio. Aquela intransigência, aquela arrogância de que a gente é dono da verdade, não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Então devemos ser misericordiosos, compassivos uns com os outros, buscando a unidade, mesmo que seja na diversidade. É por isso que o legalismo não dá resultado. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, nós precisamos pregar a palavra, precisamos ensinar a verdade,
Precisamos mostrar a verdade, mas não podemos obrigar alguém a fazer aquilo que não quer fazer. Porque se fizer na marra não tem valor diante de Deus. Se eu chegar para o Crucite e falar, você tem que pintar esse cabelo, porque esse cabelo branco aí, isso não é de Deus. Se ele pintar esse cabelo porque ele ama Jesus e ele quer então obedecer a Jesus, aí tem valor. Mas se ele falar, não, eu vou pintar só porque o pastor está falando, mas não tem nada a ver, não vale nada. Não vale nada. Tudo que não é feito por amor não tem sentido, não tem valor. Tem que ser na base do amor. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, veja o que diz, versículo 5. Versículo 6. 5 também. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Presta atenção, não está dizendo o mesmo pensamento aqui nesse texto. Nesse versículo, está dizendo o mesmo sentimento. O Deus de paciência vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo recebeu para a glória de Deus. Como é que Jesus nos recebeu, irmãos? Como é que Jesus recebeu você? Com um monte de pedra na mão? Ou com amor e misericórdia? É assim que nós devemos receber uns aos outros. Não importa do jeito que ele esteja. É amor e misericórdia. É amor e misericórdia. Amar e ter misericórdia não quer dizer concordar com o pecado. Entende isso? Você ama, por isso você não concorda com o pecado e nem aceita. Mas você não mata o sujeito junto com o pecado. Entende isso? Você cuida, ama, orienta, ensina, e Deus cuida de fazer a obra. Nunca devemos deixar de ensinar a verdade, porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade tem que ser pregada, tem que ser ensinada, tem que ser levada, mas não com força, nem com violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É assim que tem que trabalhar. Não vou falar mais isso não, porque esse povo é rebelde mesmo, eles não vão obedecer, então eu largo para lá. Não, está errado. Tem que continuar falando a verdade, palavra, ensinando. Noé ficou 120 anos batendo aquele martelo naquelas tábuas lá. E o povo falou, está louco, você está doido, caduco. E ele continuou. 120 anos fazendo a mesma coisa. 120 anos fazendo a mesma coisa. Quando veio o dilúvio, ele foi recebido pelo Senhor, porque foi tido por fiel. Amém? Na paciência, então alcançareis misericórdia, né? Na paciência nós ganhamos as nossas almas. Na paciência das Escrituras, conquistamos nossas almas. Aleluia! Então, portanto, recebeis uns aos outros, como também Cristo vos recebeu. É importante que a igreja tenha um mesmo pensamento. É importante que a igreja tenha um pensamento. Este é o alvo, que tenha um só pensamento. Mas enquanto não temos, ou quando não o temos, temos que caminhar unidos na diversidade. Amém? Todo mundo entendeu isso? Pois é isso que Paulo está falando aqui. E Paulo está falando isso porque o fundo histórico, o pano de fundo desse episódio, é porque Paulo está buscando a conciliação entre judeus e gregos. Judeus e não judeus. Judeus e romanos. E em Roma estava um quebra-pau danado entre os judeus e os romanos. E os não judeus, gregos, romanos e etc. Foi tão terrível que no ano 49 depois de Cristo, Cláudio, imperador romano, expulsou todos os judeus de Roma. Não deixou nenhum.
e Priscila e Áquila foram para Éfeso e começaram a igreja de lá de Éfeso, de Corinto e Éfeso, por ali naquelas imediações ali. Né? Nós já vimos isso no livro de Atos, quando estudamos o livro de Atos. Então, havia muita confusão, muita encrenca, porque os judeus queriam guardar o sábado. Os gentios tinham ouvido que Paulo pregava que não precisava guardar o sábado. E Paulo era judeu. Aí eles queriam matar Paulo a qualquer custo, né? Deram muita surra nele em muitos lugares. Por quê? Por causa de guarda sábado, não guarda sábado. Numa cidade, eles chegaram e o espancaram e jogaram para o lado de fora da cidade como morto, né? Os discípulos dele vieram, levantaram-no, sararam as suas feridas e o mandaram embora para frente. E ele foi seguindo, levando a palavra de Deus. A intolerância, né? A intolerância é uma coisa terrível. Mas Paulo está tentando levar a igreja aqui a uma conciliação. O alvo é que tenhamos o mesmo pensamento. O alvo é que tenhamos o mesmo sentimento. O alvo é que tenhamos o mesmo pensamento. O alvo é que tenhamos o mesmo sentimento. Esse sentimento é muito importante. Por quê? Porque o sentimento que ele está dizendo é o sentimento de uns para com os outros. De tolerância, de misericórdia, para manter unidade, ainda que seja na adversidade. Na diversidade de pensamento e a diversidade de perseguições. Pois bem, vamos concluindo aqui esse pensamento. Digo-vos, pois, Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei dentre os gentios e cantarei o teu nome. Jesus cancelou a circuncisão. Por quê? Circuncisão era pacto de sangue, feito entre Deus e o homem. Quando Jesus veio, o pacto do sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus derramado no Calvário, suspendeu toda lei cerimonial e, consequentemente, todo pacto de sangue. Mas o próprio Cristo foi circuncidado. Por quê? Se ele veio exatamente para abolir essas coisas. Por que ele foi circuncidado? Exatamente para mostrar que nós devemos ser tolerantes uns para com os outros. Quando ele foi para ser batizado por João, e João não queria batizá-lo, ele disse, importa que se cumpra toda a justiça. E João então batizou Jesus. Jesus precisava ser batizado? Claro que não, claro que não. Mas foi batizado. Então, tanto eu devo deixar coisas que eu acho que não tem nada a ver para ter comunhão com o irmão, quanto também o irmão deve caminhar alguns passos para mim, para ter comunhão comigo. Entende? É por isso que ele diz no 14, o que come não julgue o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu, né? Então eu tenho diferenças de pensamento com o irmão, com a irmã, mas eu vou me aproximar de você assim mesmo, você vai se aproximar de mim assim mesmo, porque nós buscamos a unidade, ainda que seja na diversidade. Bom, acho que está bem tratado isso aí, vamos para frente. Versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, de que vós mesmos estáis cheios de bondade, e cheios de todo conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, a fim de ser ministro de Cristo, Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas que pertencem a Deus. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras,
pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo. De modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Desta maneira, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, aquele a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impelido a ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nessas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de visitar-vos, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco da vossa companhia. Ok, vou dar uma paradinha aqui, para comentar alguma coisa aqui. Paulo está justificando a sua carta, aqui nesse pedacinho final aí. Ele está justificando porque escreveu a carta. Então, nessa justificativa, ele está dizendo, irmãos, eu não vou aí para pregar um evangelho, ou para discutir questões com vocês. Não, eu vou para gozar da vossa comunhão. Eu quero produzir frutos entre vocês, mas eu não estou preocupado em pregar entre vocês, porque eu fui feito ministro para pregar onde Cristo ainda não foi anunciado, diz o apóstolo Paulo, né? Para pregar o evangelho aonde Cristo ainda não foi nomeado, para que eu não seja encontrado edificando sobre fundamento alheio. Então dizia Paulo, eu estou buscando pregar o evangelho em lugar onde Cristo ainda não foi anunciado. Mas, há muito tempo eu quero ir a Roma para me reunir com vocês. E agora que eu já terminei o meu trabalho, preguei desde Jerusalém até aqui no Ilírico. O Ilírico a península ilírica ali na Grécia, né? Ele havia pregado em toda a Ásia Menor e estava agora chegando na Europa. Ele diz uma vez que toda essa região aqui já foi anunciado o Evangelho, porque eu vim anunciar o Evangelho aqui, agora eu estou liberado para ir até Roma. Mas eu não vou ficar em Roma. Eu vou passar por Roma, participar da comunhão da igreja, e depois de Roma, eu vou para a Espanha. Eu vou para a Espanha. E agora, Paulo diz assim, e eu preciso de dinheiro. Vocês precisam me ajudar para eu ir para Roma, para ir para a Espanha. Eu vou passar em Roma e de Roma eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Olha que interessante, né? Está dizendo aqui, né? Quando partir, versículo 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem os verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco da vossa companhia. Então ele estava esperançoso que de Roma eles iam enviá-lo até a Espanha. E certamente o enviariam, ou o terão enviado. Não dá para saber se ele foi ou não para a Espanha. Se foi, não ficou escrito. Se foi escrito, se perdeu. Mas ele tinha o desejo de ir à Espanha. Irmãos, a Espanha está aqui do outro lado. Atravessar a Europa inteira e pregar o evangelho na Espanha. Era muita coisa. Para quem fazia a pé, de barquinho de vela, ou remo, montado no lombo de cavalo. Não é brincadeira, não. Hoje todo mundo tem aí o ventilador ligado, microfone, carrinho na porta. Tá uma beleza. Telefone, celular, fala em qualquer lugar, né? Telefone celular com internet, né? Que beleza. Fala em qualquer lugar do mundo. Naquele tempo, irmãos, era no grito, a pé, de sandália, montado num barquinho de madeira, com a velazinha de pano, enfrentando os maremotos, montado no lombo de um jumento, de um cavalo,
ou a pé mesmo, no dedão. 180, 200 quilômetros, 300 quilômetros. De Jerusalém a Roma dá 4.000 quilômetros. O apóstolo Paulo foi lá num barquinho com remo e com vela. Naufragou na estrada, na viagem, coisa tremenda. Irmãos, nós não sabemos o que é dificuldade, não. Nós não sabemos o que é problema, não. Não sabemos o que é dificuldade, não. Eu fui pastor lá no interior de Minas, e os membros da igreja andavam 7, 8 quilômetros a pé, no meio do trilho de gado, para vir na igreja, participar do culto. Eu achava que aquilo era uma coisa tremenda. E eu ficava preocupado com eles. Terminava o culto, eles iam com o lampiãozinho na mão, né? Lampiãozinho de querosene, embora para aquela estradinha, aquele carreador feito com o gado passa, né? E lá muita cobra, essas que vocês aqui não conhecem, mas lá em Minas a gente conhece uma cobra perigosa que chama bico de jaca. Perigosíssima. Picou, morre, não tem conversa. Cai no rastro. E eles vinham, irmãos, alguns de chinelo de dedo, tropeçando naqueles tuletes de cobra pelo caminho, para participar do culto. E eu achava aquilo interessante. Quando eu olhei para a Bíblia, vi que Paulo andava era 180 quilômetros, não era 7, 8, 10. Achei que ele já estava, era muito bom. E nós estamos melhor ainda. Tem um senhor lá que viajava quase 2 horas para vir no culto à noite. E quando ele vai embora, ele vai no meio da escuridão, na roça, no mato. E é cheio de cobra lá. Durante o dia, uma cobra pulou no pneu da bicicleta do meu cunhado lá e atacou o pneu. E esse homem veio na igreja à noite, no culto, e anda quase 2 horas no meio daquele trilho para ir embora. E ele fala, eu faço isso com muito amor, porque antes eu vivia bêbado, andando por esses matos bêbados aí, e hoje estou servindo a Deus, por que eu não vou andar também, né? Amém. Aleluia. Então você que tem tudo na mão, né? Alguns nem passe de ônibus não precisa pagar, de graça. Oh, beleza. Teu carrinho na porta. Muitos de nós, o marido tem um, a esposa tem outro. Carrinho na porta. E quem não tem, tem o ônibus que passa logo ali. Não é? Ah, irmãos. Dispensa comentário, né? Podia estar lotadinha a igreja hoje, ó. Né? Podia estar cheinho de gente aqui. Vai estar faltando muita gente. Pois bem, o que fazer? Eu prego para 10 igual prego para 1000. Estou cumprindo o meu trabalho, fazendo a minha missão, levando o evangelho, falando a palavra de Deus. Para mim, está tudo certo. Vamos. Agora vou para Jerusalém, a serviço dos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma oferta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Pois se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que este meu ministério em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria, e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Parece que acabou a carta, né? Ele está dizendo, irmãos, lá na Judéia tem muitos inimigos. Aqueles intolerantes, que não buscam unidade na diversidade, mas são legalistas, cruéis, malignos, sem misericórdia. E ele estava pedindo oração, porque ele sabia que poderia cair na mão deles, como de fato caiu, né? Chegou em Jerusalém e foi preso. Os irmãos se lembram quando estudamos Atos dos Apóstolos. Chegando em Jerusalém foi preso. Foi preso no templo, ficou em Cesareia,
algum tempo ali em Jerusalém mesmo. Ele foi perseguido para ser morto. 40 judeus fizeram um propósito de não comer nem beber antes que matasse Paulo. À noite, o comandante dos soldados ali, comandante da guarda da cadeia, mandou pegar 200 cavalerianos e mandou Paulo para Cesareia para que ele não fosse vítima de um motim e de um linchamento. Né? E de lá de Cesareia, onde ele ficou 2 anos, ele foi para Roma, onde ele ficou preso. Mais 2 anos, ficou quase 3 anos em Cesareia, e mais 2 anos em Roma. Preso numa prisão domiciliar, numa casa que ele mesmo alugou, onde ele ganhou Onésimo para Jesus, o escravo de Filemão, da carta a Filemão. Depois Paulo foi solto, depois de 2 anos. Aí ele voltou e continuou o seu ministério, escreveu as cartas pastorais, 1º, 2º Timóteo e Tito. Depois disso foi preso de novo. E agora decapitado, por volta do ano 57, 58, depois de Cristo. Essa é mais ou menos a história do apóstolo Paulo, com algumas datas, porque a maioria não tem data, não é? Eles não se preocupavam muito com data. Então, Paulo realmente foi a Jerusalém. E não pôde ir para Roma do jeito que ele queria ir, com um propósito missionário e tal, mas foi preso. Mas teve a oportunidade de conhecer a igreja de Roma, apesar de estar em cadeias, apesar de estar prisioneiro, né? Assim ele termina o capítulo 15 e parece ter terminado a carta, mas ele tem um que a gente chama de epílogo. O que é um epílogo? É um pós-escrito. É alguma coisa que você, depois que terminou a carta, você diz em tempo. Sabe, quando você já terminou o assunto da carta, você escreveu, depois você esqueceu de alguma coisa, em tempo. PS, né? Aí escreve mais um epílogo, mais alguma coisa. Mais um apêndice. E é isso que ele fez aqui, escrevendo o capítulo 16. Então o capítulo 16 é um apêndice da carta, não faz parte da carta como um corpo doutrinário, mas é apenas um apêndice de recomendações e de saudações, etc. E nós vamos ler esse texto para terminar o assunto de hoje. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve à igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. E ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles pela minha vida expuseram as suas cabeças. Lá em Corinto e em Éfeso também, né? E isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é das primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e a Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos, que estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Amplíato, o meu amado no Senhor. Aleluia. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo, e saudai a família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa. Aí um nome bonito para você colocar nos seus filhos, ó. Quem tiver filhas gêmeas pode colocar Trifena e Trifosa. Está vendo? As quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, a sua mãe e minha.
Saudai a Assíncrito, a Flegonte. Esse é bonito, né? Flegonte. Flegonte. A Hermes, a Patrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com ele. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A igreja de Cristo vos saúdam. Coisa linda, né, irmãos? Coisa bonita isso aqui, viu? Saudando os irmãos desse jeito, com muito amor. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desvia-vos deles, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. A vossa obediência é conhecida de todos, por isso me alegro em vós, mas quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Mais um apêndice. Saudai-vos, Timóteo. Ou melhor, saúda-vos, Timóteo. Agora, ele está mandando a saudação dos que estavam com ele. Saudou os que estavam lá e agora está saudando os que estavam com ele. Né? Saúda-vos, Timóteo, o meu cooperador. Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta. Uai, mas Romanos não foi Paulo que escreveu? É porque ele tinha um escriba, ele tinha um escritor, um escrevente que escrevia para ele, né? Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Irmão Quarto, será que tinha irmão Cozinha também? O irmão Quarto está aqui, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora, e foi dado a conhecer pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. Agora finalmente ele termina, né? Que carta de amor, né, irmãos? Que coisa gostosa, né? Então ele começa a carta falando acerca da igualdade de todos os homens. Vamos agora recordar rapidamente a carta. É uma carta longa, demoramos quase um ano para olhar. 16 longos capítulos, cheios, crivados de fundamentos doutrinários, crivados de doutrinas e de princípios divinos. Mas Paulo começa mostrando que todos os homens são iguais diante de Deus. E termina dizendo que todos os homens devem ser considerados iguais perante a igreja. Né? Interessante isso. Pois bem, então veja. Quando ele começa a carta, ele diz: todos estão debaixo do pecado. Os judeus que pecaram com lei serão julgados de acordo com a lei. Os gentios que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, serão julgados. Levando em consideração a consciência que tiveram e a revelação natural, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Por isso são indesculpáveis. E aqueles, principalmente aqueles que
conhecendo a verdade, substituíram, trocando o verdadeiro pelo falso, adorando a criatura em lugar do Criador, esses estão entregues a todo tipo de perversão, até mesmo de perversões sexuais, se tornando homossexuais e lésbicas, levando sobre si a condenação do próprio erro. E ele diz que não só os que fazem assim, mas aqueles que aprovam também são condenados do mesmo jeito. Hoje a televisão e o rádio até exaltam a promiscuidade, né? Até exaltam a promiscuidade. Eu não sei se vocês viram ou ouviram alguma coisa, mas aquela Simone que disse que era crente, foi no presídio fazer uma visita, e disse que era uma visita evangélica, que ela foi fazer lá, um show gospel, e saiu de lá grávida de um detento, de um preso, assaltante de banco. E aquelas mulheres que fazem programa de televisão, estão fazendo uma propaganda dizendo que ninguém tem nada que reclamar, porque ela está certíssima, que a gente não controla o coração, que o coração é que manda na gente, e não a gente nele. E que se é isso que ela queria, é isso que o coração dela pediu, ela tem mais é que viver assim mesmo. E ela disse que foi um grande lance de amor que aconteceu entre ela e o rapaz, e o cadeieiro lá que é assaltante de banco. Só que depois ela mesma disse na entrevista que tem uma outra moça que está grávida dele também, vai ganhar outro filho. Esse camarada ama mesmo, né? Tem uma que já ganhou e duas que está grávida. Que beleza. Muita saúde, né? Muita saúde. E eles acham que está tudo certo. Acham que está tudo beleza, né? E a palavra de Deus em Romanos está dizendo que esses são pervertidos, que vão se corrompendo cada vez mais. E o fim deles é a perdição. Adorando a criatura em lugar do Criador, se corrompendo. E a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Paulo falando aos Romanos, né? E agora Deus enviou seu Filho para perdoar pecadores. Capítulo 4 diz que Abraão recebeu a bênção antes da lei, foi justificado pela graça. Capítulo 5 diz que nós entramos na graça por causa de Cristo Jesus. Capítulo 6 diz que se nós estamos na graça, então devemos agora guardar a nossa vida em santificação. Capítulo 7, Paulo diz que no passado ele era escravo, tinha o corpo desta morte, lá o defuntão nas costas, lembra? Termina o capítulo 7 dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele lembra, graças a Deus por Cristo Jesus, porque o que era impossível pela lei que estava enferma, pela carne, Deus fez isto, enviando seu Filho em forma de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado condenou o pecado na carne, né? Para que nós que andamos no Espírito, já não sirvamos mais ao pecado como escravo, mas andemos em novidade de vida. Isso é o capítulo 8, né? Capítulo 9, então o apóstolo Paulo diz que Deus não nos predestinou para a perdição, mas para a adoção de filhos, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí ele chega no capítulo 10 e no capítulo 11 ele diz que os judeus perderam esta bênção, porque endureceram o coração. Mas nós devemos ter cuidado com a nossa fé. Andar com zelo, com temor e tremor, porque se os judeus, que eram o filho da promessa, perderam porque endureceu o coração, sendo eles a oliveira verdadeira, o que dirá nós, o zambujeiro bravo ligado na oliveira? Fomos zambujeiro enxertado contra a natureza na oliveira verdadeira. Se não tivermos o cuidado, mas endurecermos o nosso coração, também seremos cortados, não é? Você que está ligado aí na oliveira verdadeira, não se glorie disso. Não ache que você é melhor do que os outros, porque você está assim, não. Porque você é um ramo falso, enxertado na oliveira verdadeira. E eu também sou. Os judeus, que eram os verdadeiros ramos da oliveira, foram cortados por causa da dureza do coração deles. Imagine nós que somos gentios, não é? Mas Ele nos ama.
e porque nos ama, nos sustenta com a destra da sua justiça. E aí o apóstolo Paulo vai terminando o livro, ou seja, a carta aos Romanos, mostrando que a graça de Deus se tem manifestado salvadora para todos os homens, tanto para os judeus quanto para os gentios, e que nós que somos fortes devemos suportar os fracos, porque a graça de Deus alcança também os fracos. Amém? E aí ele faz as saudações todas e termina a carta como nós vimos, acabamos de ver agora. Graças a Deus. Quem conseguiu participar de todos os estudos, desde o primeiro dia até hoje? Deixa eu ver. Oh, que bênção, que tem uma valente aqui, o Sabino, a Ana Karine, tem mais alguém que conseguiu pegar todos? O irmão lá em cima também, pai da Ana Karine. Alguém? Só aí uns 4 ou 5 pegou todo o texto, né? De Romanos. Próxima semana a gente começa Apocalipse. Hã? Perdeu 2. Próxima semana a gente começa Apocalipse. Irmãos, eu ministro assim mesmo, né? Eu pego um livro e vamos lá até terminar. Termina, começa outro e vamos. Toda a vida foi assim nesses 24 anos de pastorado. E depois de 10 anos, 15 anos que eu passei lá pela igreja, não sei das quantas, eu encontro um irmão. E ele fala: pastor, sabe quando o senhor deu lá na nossa igreja a carta de Romanos? Eu nem lembro mais que dei carta aos Romanos. Eu sei, disseram que eu dei Hebreus aqui, já tinha esquecido. Sabe, pastor, aquele texto tal assim, em tal lugar, foi tão bom para mim, tão forte que me sustentou. Sabe, depois de muitos anos. Então, irmãos, eu tenho essa alegria, este privilégio de ministrar assim a palavra, e ela entra no coração e fica lá guardada e dá fruto depois. Esse versículo 7 aí, hoje nós estamos vendo pessoas sendo chamadas de apóstolos, né? Hoje. Esse versículo 7 eu achei interessante, não sei o que o senhor acha. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros da prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, e que foram antes de mim em Cristo. Dá a impressão que ele estava chamando eles de apóstolos também, né? Não eram apóstolos, era um casal que se distinguiu entre os apóstolos, né? Mas esse negócio de apóstolo, só para pegar o gancho aí, o que é um apóstolo? A palavra apostolum. A palavra apostolum. Apostolum. Significa o enviado. Isto é o apóstolo. A função, o ministério do apóstolo não é pastorear uma igreja, nem cuidar de um rebanho. A função do apóstolo é andar de igreja em igreja, ministrando a palavra, estabelecendo os fundamentos, os princípios do cristianismo. Por exemplo, nós fomos a Anápolis há uns 15 dias atrás, 20 dias, e elegemos uma diretoria nova na igreja. E o nosso presidente, nós o elegemos e depois o assalariamos. Demos um sustento financeiro para ele não ficar pastoreando igreja nenhuma, para ele viajar todo o Brasil, consolidando as igrejas, reunificando os pensamentos e fazendo um trabalho de aproximação dos grupos, dos mais diversos grupos da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Isto é função de apóstolo. Mesmo que ele não seja, eu acho que não é, mesmo que ele não seja apóstolo, mas ele está fazendo esta função de apóstolo. Mesmo que ele não tenha o apostolado como ministério, e eu acho que o pastor Adivanir não tem esse ministério. Eu acho que ele é muito mais um administrador do que um apóstolo. Acho que ele vai administrar melhor a igreja, porque ele tem esse dom de administrar. Tem ele é formado em administração de empresas, tem uma vasta carreira de como funcionário público, administrando bens
federais, estaduais e municipais, então agora se aposentou, então ele tem uma boa bagagem de administrativa, mas nós pedimos para que ele fizesse, todo o plenário quis e pediu e achou que era muito bom, que ele fizesse um trabalho geral no Brasil todo, aproximando as igrejas, estabelecendo os fundamentos e etc. e tal. Então eu já estou percebendo que nós, outros pastores que estamos na liderança, na diretoria executiva, vamos ter que ajudá-lo nesse trabalho, né? Para que o trabalho saia contento. Então, esse é o trabalho apostólico. Esse é o trabalho do apóstolo. Há alguns que se denominam apóstolo aí, não conhecem nem Bíblia. Não são apóstolos coisa nenhuma. Estão inventando moda, né? Oi. Depois... Os apóstolos não eram nomeados. Os apóstolos, a princípio, lá no livro de Atos, capítulo 1, eles foram aceitos com a seguinte condição: de que eles tivessem convivido com Jesus, estado com ele durante os 3 anos do ministério dele, e que o tivessem visto subir no dia que ele foi para o céu, que ele foi arrebatado aos céus. Esta era a condição para ser apóstolo. Você pode ler em Atos capítulo 1 que você vai encontrar isso. Agora, lá pelos anos 70 e poucos depois de Cristo, esses apóstolos, ou essas pessoas que estiveram com Jesus, já tinham morrido todos. Só João que ficou, o único dos apóstolos. E aí então surgiu o apóstolo Paulo, já tinha surgido um pouco antes, mas não tinha estado com Jesus e nem viu Jesus ser elevado aos céus. Por isso muitos não aceitavam o apostolado de Paulo. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que na carta aos Coríntios, Paulo está defendendo de unhas e dentes o seu ministério, o seu apostolado. Porque algumas pessoas, algumas igrejas não queriam aceitar o apostolado dele, porque ele não estivera com Cristo, não viu Cristo subir ao céu e ainda mais perseguiu a igreja depois que Jesus foi para o céu. Ele foi perseguidor da igreja. Mas ele disse: eu fui chamado para ser apóstolo. Quando ele diz eu fui chamado para ser apóstolo, você olha na Bíblia e vê o apostolado de Paulo, de igreja em igreja, de cidade em cidade, não só fundando igrejas, mas não só estabelecendo igrejas, mas também fortalecendo essas igrejas. E agora indo a Roma, para fortalecer a igreja de Roma, com o propósito de fundar uma igreja na Espanha. Paulo era um missionário apostólico. Ele não só fundava a igreja, como ele ministrava os fundamentos bíblicos sobre as igrejas. Então, irmão, o ministério apostólico não era, depois do ano 70, 80 depois de Cristo, não era mais nomeado por alguém. Os apóstolos surgiam com o dom, com o ministério de ensinar os princípios bíblicos, os fundamentos da palavra, e então eles eram reconhecidos como apóstolos. Mais tarde, por volta do ano 85 depois de Cristo, esses homens começaram a ser chamados bispos, e começaram a coordenar uma região. Começaram a coordenar esses apóstolos, passaram a ser chamados bispos, e passaram a coordenar uma região, onde tinha assim, 5, 6, 7, 8 igrejas. Então tinha um bispo ali, que cuidava dessas igrejas, que tinha a última palavra em doutrina para essas igrejas. E por causa das heresias, então surgiram os presbitérios, ou dioceses, que tinha o seu bispo, que ministrava a palavra para essas igrejas. Então, este nome apóstolo começou a desaparecer depois do 1º século. Começou a desaparecer e não surgiu mais. Agora, modernamente, estão falando aí de apóstolo, mas não estão sabendo o que significa ser apóstolo, não. Né? Estão chamando aí administrador de empresa, de apóstolo e coisa assim. Mas é bispo. São apóstolos e alguns são bispos, outros são... Daqui a pouco alguém vai falar que é o Espírito Santo.
que é Jesus Cristo e etc e tal. Porque, sabe, vai subindo, começa a inchar, e aí tem que subir mais um degrau. Aí não está bom, sobe mais um. E aí vai subindo, fica em cima aqui, não está bom, sobe aqui. Aí sobe ali. Já tem a veinha lá, como é que é a avó Rosa? Que diz que é o Espírito Santo Consolador, né? Então, é assim, tem o Henry lá em Curitiba, não é? Então eles vão com essa paixão de ser superior ao outro, né? Não, o pastor tem muito, é alguém comum, eu quero ser mais do que isso. Então eu agora sou bispo, estou consagrado. Aí põe a mão na cabeça, se autoconsagra bispo, né? Aí consagra a mulher bispa também, né? Depois eu não posso ser bispo, porque a minha mulher já é bispo, eu tenho que ser apóstolo. Aí se a mulher virar apóstolo, ele vai ter que ser Jesus Cristo, não tem jeito. Porque não tem mais um espaço menor, né? E assim vai. Mas irmãos, essas coisas são bobagens. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos ouvir e pregar a palavra de Jesus. Amém? E vamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Pregando a palavra, aceitando cada um do jeito que ele é. Não é verdade? Superando essas dificuldades. E não se preocupando com isso, nem criticando uns aos outros, mas vivendo no temor do Senhor. Porque é para isso que Cristo nos chamou. E não para acusar, condenar e jogar pedra nos outros. Não, Ele nos chamou para que nós possamos fazer a sua obra com amor e com dignidade. Amém? Mais alguma questão sobre esse assunto? Não? Sobre a carta aos Romanos? Então vamos terminar. Tem mais questões? Vamos terminar.